Boa noite a todos e todas. Hoje eu vou fazer a palestra continuando uma palestra que eu fiz em maio. Em maio eu fiz uma palestra sobre a lei da sociedade. Só que eu tinha combinado com a Ângela que depois eu faria uma outra metade. Aí eu trabalhei com a lei da sociedade em maio sobre os aspectos do livro dos Espíritos. Então, a gente trabalhou com a necessidade da vida social, com a vida de isolamento, com o voto de silêncio e com a questão dos laços de família. Todas essas condições da vida em sociedade dependem muito de nós, essas que foram trabalhadas em maio, que são da questão 766 a 775 do Livro dos Espíritos. Ficou faltando uma parte que não depende muito de nós, que nos integra na sociedade de qualquer jeito. Mesmo que a gente queira se isolar, mesmo que a gente não queira estabelecer laços de família, essa dimensão ecológica da sociedade, ela se impõe para a nossa vida. Então, eu vou trabalhar com isso. E eu vou trabalhar com quatro focos. Primeiro foco do nosso corpo, que é um instrumento que nós temos para viver em sociedade, é o corpo que a gente usa para se relacionar, para estabelecer laços. Então, primeiro eu vou enfocar um pouquinho sobre o corpo, a dimensão ecológica do corpo. Depois, o que nós fazemos pelo corpo. 3 fatos ecológicos essenciais para a nossa vivência no planeta fisicamente: respirar, tomar água e se alimentar. E, é claro, tem uns outros, que exercício, etc. Esses dependem da nossa vontade. Sem nos alimentarmos, sem tomarmos água e sem respirarmos, nosso corpo não sobrevive aqui de forma nenhuma. Então, eu vou trabalhar com esses aspectos. Pretendo não demorar muito nas explicações para sobrar um tempo para a gente conversar no fim, porque nunca sobra. Sempre a gente fala mais do que o necessário. Eu daí o segundo slide, por favor. Para mim, peraí, deixa eu fazer aparecer isso. Então, aqui a gente tem a Terra vista do espaço. Então, a Terra vista bem de longe. Aqui eu não sei se a fotografia é da Lua, me parece que não. Então, deve ser de algum satélite que sai do sistema solar e, nesse percurso, talvez até indo a Marte, fotografa. Então, não é uma fotografia normalmente feita por seres humanos, é feita por equipamentos tecnológicos. A gente olha para a Terra desse tamanhozinho e não vê nenhum ser humano. A gente não vê ninguém aí, a gente só vê uma esfera. Se comparada com outros astros do universo, ela é muito pequena, ela é quase insignificante em termos de tamanho. Mas, para nós, ela é imensamente importante. É a nossa casa, é onde nós vivemos. E nós vivemos como filhos dela. Por quê? Porque a Terra, ao longo dessa evolução dela de 4 bilhões e 500 milhões de anos, ela veio num processo físico e químico que permitiu aos nossos corpos serem o que eles são hoje. Todos nós temos a mesma origem. Todos viemos da mesma mãe. Então, isso nos conecta definitivamente. Se a gente pensar, a Terra, antes de ter essa forma, ela era simplesmente energia matéria, ela era essência divina. Não tinha forma nenhuma, era parte de uma grande nebulosa. E durante centenas e centenas de bilhões de anos, segundo os livros Nosso Lar não, segundo o livro no mundo, Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz,
O livro de Urântia detalha isso muito, inclusive com números. A Gênese, também do Kardec, todos falam do mesmo fato, todos tratam o mesmo assunto, evolução. Mesmo que os focos tenham algumas diferenças, na essência, todos caminham na mesma linha. Então, a gente, lá no começo da Terra, antes de ter forma, a gente já era essa energia divina. Quer dizer, o nosso corpo é energia divina, é pensamento, é essência de Deus, que depois vai se moldando e vai adquirindo forma. Há 2,5 bilhões de anos atrás, a Terra tinha 1/10 do tamanho atual. Então, ela não poderia ter vida na forma como ela tem hoje. Há 1 bilhão de anos, ela já tinha o tamanho de hoje, que ela tem atualmente. Nesse período de 1 bilhão e 500 milhões de anos, como ela não tinha atmosfera densa, os cometas, os meteoros, o pó estelar, as partículas cósmicas, foram sendo atraídos pela força de gravidade terrestre, como também foram atraídos por outros planetas. Então, isso fez ela crescer, né? Fez ela se tornar um planeta com possibilidade de vida, porque no cosmos, grandes planetas, ou muito pequenos, têm baixas chances de vida. Então, o planeta precisa ter um tamanho razoável, onde o movimento tenha uma característica que permita aos seres viverem na sua superfície, que não os injete para fora do seu campo de vida, né? E que nem os atraia excessivamente pela força de gravidade. Então, tem que ter esse equilíbrio. Aí, já no livro de Urântia, que fala isso, que há 900 milhões de anos atrás, seres espirituais visitaram o planeta para ver se ele já poderia ser habitado, se ele já poderia ter formas vivas. Não tinha condições. Por que ele não tinha condições? O ar era muito contaminado, o cloreto de sódio era insuficiente, o planeta inteiro era coberto por água doce, e a vida a ser estabelecida aqui seria baseada em cloreto de sódio. Tudo que tem vida tem um salzinho no seu interior. Nossa água fica salgada, a nossa urina é salgada quando a gente expele, o sangue tem alguma salinidade, tudo em equilíbrio. Então, o protoplasma da vida na Terra precisa do cloreto de sódio. Então, a vida não era possível há 900 milhões de anos. Há 600 milhões de anos, eles fizeram uma segunda visita. Quando a gente fala assim, pô, mas 300 milhões de anos para fazer uma outra visita, era o tempo necessário para que os controladores físicos de formação da Terra pudessem criar mecanismos que levassem a atmosfera a se tornar mais límpida, então a luz solar pudesse penetrar, a água se tornasse líquida, não fosse apenas vapor, né? E se impregnasse de cloreto de sódio. Então, há 600 milhões de anos, a vida foi considerada como possível. Mas ainda levam 50 milhões de anos para virem aqui e implantarem o germe da vida. Eles não trouxeram a vida pronta. E aí vem os portadores da vida, que são seres espirituais treinados para elaborar a vida nos planetas. De cada 10 planetas, isso é no livro de Urântia, um é evolucionário por conta própria. A Terra é um desses planetas. A vida aqui, primeiro, o mecanismo físico para propiciar a base da vida evoluiu sem interferência direta. Por isso que levou esse longo tempo, 4 bilhões de anos. A vida aqui tem que evoluir também
sem interferência direta. A evolução ela é para propiciar formas de vida que não existem em outros mundos habitados, que a vida vai gerando. De vez em quando eu assisto alguns documentários sobre fundo de mar, são muito lindos, mas a vida é muito estranha. As formas são muito estranhas. A gente nem imagina aquelas formas. Então, essa vida evolui por conta própria. Os seres espirituais não conduzem a vida. O Emmanuel fala assim que os espíritos pairam sobre a água, pairam, observam. O que eles podem mudar? As condições físicas, aumentar, provocar um terremoto, provocar um deslocamento de atmosfera diferenciado que leve a vida a se adaptar e criar novas formas. Isso é muito interessante. Na Terra, isso acontece. Há 550 milhões de anos, a vida é estabelecida. Os portadores da vida colocam a vida aqui, mas não com a forma definitiva, traz um germe da vida, o princípio da vida, e implantam em 3 lugares, para terem certeza que essa vida vai se desenvolver. Entre a África e a Europa, e a Ásia, ali coincide hoje com o Mediterrâneo, mais ou menos, na região da Groenlândia, e depois na região da Ásia com a Austrália. 3 focos. E a vida deu certo. Né? Só que a vida começou com vegetais, não tinha oxigênio na atmosfera suficiente para os animais. Durante 100 milhões de anos, os vegetais dominaram o planeta, e eram só os vegetais. Então, o nosso corpo tem uma grande contribuição dos vegetais. Então, os vegetais também, hoje a gente olha para uma árvore, a árvore nos une a todos. Ela já nos uniu no passado e nos une agora ainda. Nos une pelo ar que ela produz, pelos alimentos, pela fotossíntese que ela faz. Né? Então, isso é essencial. E essa vida foi formulada aqui mesmo, única, original e evolucionária. O Kardec foi o primeiro espiritualista, vamos falar assim, que focou na evolução da vida. O Charles Darwin estava focando no sentido biológico. O Kardec trouxe para o lado espiritual. Isso é essencial. Nós reencarnamos, não é à toa, é para evoluir. Então, o objetivo principal é a evolução. E a gente não evolui só aqui. A gente evolui aqui até a possibilidade do planeta. Quando chegou no limite da possibilidade do planeta, nós vamos evoluir em outros mundos mais avançados. Como o nosso mundo ainda não é um planeta de regeneração estabelecido, os primeiros mundos onde nós vamos evoluir, não mais com corpo físico, mas com corpo energeticamente mais sensível. Né? No livro de Urântia fala que é um corpo moroncial, é uma matéria tipo plasma, não é nem física nem espiritual. É nos mundos de regeneração que já existem em outros lugares, a gente vai evoluir lá. Então, ninguém vai ficar sem passar por mundo de regeneração, nem por mundos felizes, nem por mundos paradisíacos, nem por mundos divinais. Só que isso a gente vai fazer ao longo de um grande tempo. A gente está vendo aqui que o tempo, no plano espiritual, tem outra dimensão, é a dimensão da eternidade, não é a dimensão da rotação da Terra. É outra dimensão. A vida deu certo. Dos primeiros vegetais, que ficaram durante 100 milhões de anos, há 450 milhões de anos atrás, surgem os animais. Por quê? Porque já tinha oxigênio. Então, o nosso corpo traz a vida dos vegetais lá de trás e traz a vida de todos os animais que nos precederam. E há 1 milhão de anos, aproximadamente, os animais, de repente, evoluíram de um grupo de primatas e 2 seres humanos, que já traziam a mente intuitiva que os animais têm, a mente compreensiva que os animais têm, a coragem,
o conhecimento, a capacidade de trabalhar em conjunto. Essas são cinco dimensões da mente animal. Os seres humanos tomaram consciência deles mesmos, 2 seres humanos. E aí começou a humanidade. Aí nós, como seres humanos, começamos a existir. E aí a nossa mente desenvolveu mais 2 capacidades, que não é evolução fisicamente, a mente é implantada. Só que só podia implantar essas 2 condições quando a gente tivesse consciência de nós mesmos, individualmente. Adoração a um ser superior e sabedoria. E aí nós nos tornamos humanos. Aí nós nos tornamos plenamente seres sociais, conscientes de que nós somos integrados aos outros seres. Assim é o nosso corpo. Então, se a gente ama o corpo, não tem como a gente falar que se isola dos outros. Nós somos a mesma matéria. Nós somos o terceiro, Eudair, seja terceiro. Nós somos filhos da Terra, da mesma Terra. Nós somos pó de estrelas. Que a Terra se fez por pó de estrela, por meteoritos. Né? Nós somos o resultado de 4,5 bilhões de anos de evolução. Olha o privilégio que é ter esse corpo. Então, a responsabilidade que nós temos em preservar esse corpo e manter bem esse corpo. E a primeira condição para mantermos bem o corpo é respirarmos bem. Eudair, o quarto, por favor. Nós comungamos uns com os outros pela respiração. Nós respiramos o mesmo ar. O oxigênio nos é doado pelas plantas que estão na superfície terrestre ou nos mares, nos oceanos. O oxigênio que nós respiramos vem delas. O mesmo oxigênio que nós respiramos, todos os outros animais respiram, menos algumas bactérias anaeróbicas. Mas os animais superiores, todos respiram do mesmo oxigênio. O ar nos conecta a todos. Então, quando falta ar, a gente está vendo agora, nessa época do Covid, o grande problema que existe, a incapacidade de respirar. Seu pulmão fica contaminado, você não consegue se respirar, não consegue respirar. Esse problema não é só físico. Quando a gente não consegue respirar, dá a impressão que a gente se desconecta do restante dos outros seres que convivem conosco. A gente fica no balão de oxigênio, fica no respirador. Isso nos isola do restante do mundo. Então, a agonia de não respirar não é só física, ela também é mental, ela também é espiritual, ela transcende o só físico. O outro, Eudair. O ar que nós respiramos nos conecta no presente, nos conecta ao passado e ao futuro da humanidade. Cada respiração que nós fazemos, né? A nossa vida é um espaço entre a primeira inspiração e a última expiração. A gente vive nesse intervalo. Né? Olha o quanto que o ar é importante. 70% da nossa vida é ligada com a respiração. Nossa alimentação, 70% vem do ar. Ela é contínua. 4 minutos sem respirar compromete gravemente nossa vida física. Os indianos, alguns cientistas indianos, ligados à física quântica, sobretudo, também ligados à alta tecnologia e também ligados à espiritualidade, dizem que cada vez que nós respiramos, cada vez que nós inspiramos pelo menos 10 átomos que Jesus respirou. 10 átomos que Hitler respirou. 10 átomos que Melquisedeque respirou, que Abraão respirou, que todos os seres humanos respiraram, qualquer que seja o tipo de vida deles.
que todos os animais superiores respiraram. Cada vez que nós inspiramos, nós absorvemos 10 átomos. Junto com esses 10 átomos, vem a vibração de todos esses seres. Então, cada vez que nós inspiramos, a humanidade inteira e o restante da criação inteira entram em nós através do oxigênio. Eles também dizem que a cada 15 dias, cada vez que nós inspiramos, nós absorvemos 400 milhões de átomos do ar que foi respirado por todos os seres humanos, de qualquer parte do planeta, dos chineses, dos japoneses, e muito mais de quem está ao nosso lado. Então, essa conexão, ela se faz com o passado, ela se faz com o presente, pelo ar. E cada vez que nós expiramos, nós enviamos para a atmosfera as vibrações que nós temos dentro de nós e que vão ser compartilhadas por todos aqueles que conosco convivem nesse planeta nos próximos 15 dias. E o ar que nós respiramos vai ficar à disposição dos seres que vierem depois de nós permanentemente. Os seres que viverem no planeta daqui 1000 anos vão estar respirando o mesmo ar que nós respiramos, salvo se nós destruirmos o ar que nós respiramos, que é o grande problema que nós vivemos hoje no planeta. É uma irresponsabilidade nossa. O próximo, Eldair. Por que que nós, a cada 15 dias, inspiramos o mesmo ar que os outros respiraram há 15 dias atrás? Por causa da circulação atmosférica. E tem um desenhozinho do planeta mostrando como que os ventos circulam, os alísios, os ventos de oeste, de leste. Os ventos, a cada 15 dias, circulam o planeta inteiro e trazem o ar, levam o ar que nós respiramos para os outros seres humanos e traz o deles para nós. Então, respirar bem é viver bem. Se a gente pensar, o ar envolve tudo e todos. Não há a capacidade de respirar impede-nos de nos isolarmos dos outros seres humanos. Assim como ninguém pode dizer que está parado, que não quer ir para frente, ele não consegue, porque a Terra está girando sobre ela mesma, em volta do Sol, o sistema solar está girando em volta de um centro cósmico, ninguém consegue ficar parado. Pelo ar, ninguém consegue ficar isolado. Então, quando Kardec fala que o isolamento é um grande problema, esse isolamento que ele fala aqui é um isolamento social, voluntário. Mas o nosso isolamento ecológico não tem como acontecer, a não ser que a gente desencarne, né? Aí a gente vai ter outras formas de não se isolar. Como que nós estamos cuidando do ar que nós respiramos? Nós estamos curando o ar que nós respiramos. Cada vez que nós inspiramos, ficamos com esse ar dentro de nós, para o nosso metabolismo físico, nós colocamos nele bons sentimentos, energias positivas, harmonia, alegria, felicidade, amor, gratidão. E quando nós expiramos, são esses sentimentos que nós lançamos para os nossos coabitantes do planeta. Quando nós inspiramos, nós pensamos em agradecer o ar que nós temos, e assim nós purificamos o ar. Nós amamos o ar que entra em nós, e assim nós purificamos esse ar que talvez venha poluído de estresse, de sofrimento, de angústia, de negatividade, de guerras, de destruição. Então, como que está o ar que nós respiramos? Para a gente refletir. Então, sejamos generosos, curemos o ar para os outros.
procuremos curar para nós também. O outro, Odair, por favor. O segundo elemento da natureza que nos une, que é essencial ao nosso corpo, é a água. Então, a água também nós comungamos com toda a vida que existe no planeta. Ela é condição de vida na Terra. Onde não existe água, nem possibilidade nenhuma de contato com a água, não existe vida. E nós temos tanta certeza disso na Terra que nós procuramos planetas em outros mundos que tenham água para constatar se lá existe vida ou não. E se existe possibilidade de um dia chegarmos a esse planeta e lá vivermos. Fazemos isso gastando bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E esquecemos de preservar a água que nós temos aqui. Nós desprezamos a água que nós temos aqui. E a água desprezada, ela foge de nós. Então, isso é uma reflexão que nós temos que fazer. A água que fica parada, que não circula, ela morre. Se a gente pensar, a água está em contínua circulação no nosso corpo. Para fazer a limpeza do nosso corpo, assim como o ar faz a limpeza, ela precisa circular. O ar é a mesma coisa. Você fica com a respiração fechada, não continua respirando, você vai morrer, intoxicado. Né? O gás carbônico vai te matar. A água elimina as toxinas que estão no nosso corpo e traz alimento. No livro Nosso Lar, tem um capítulo, o capítulo 10, que ele fala que no nosso lar a água é tratada com todo o carinho possível, porque ela é alimento e remédio. O capítulo chama o Bosque das Águas. E o Lísias, o André Luiz, visitam esse bosque. O Lísias conduz o André Luiz para conhecer o manancial de águas do nosso lar. Quando o André Luiz chega lá, ele fica admiradíssimo com a qualidade da água. O rio chama Rio Azul. A água é totalmente transparente. Ela reflete a cor do céu em nosso lar. E aí Ulisses explica para ele que a água é o único elemento material que o Ministério da União Divina cuida. Ela é tão nobre que o Ministério da União Divina, que cuida mais da parte espiritual, no caso da água, ele se dedica à água. E essa água ela é armazenada em reservatórios e ela vai para os lares de nosso lar. E nos lares de nosso lar, ela é fluidificada pelo amor das pessoas. E ela transita por todos os setores do nosso lar até chegar no Ministério da Regeneração, que é o que faz o trabalho pesado no nosso lar, o que acolhe os espíritos necessitados, o trabalho de cuidados básicos. Esses cuidados todos são feitos no Ministério da Regeneração. Quando a água sai do Ministério da Regeneração e volta para o Rio Azul, que vai enriquecer o nosso ambiente terrestre. Só que ele tem uma outra vibração. A gente não consegue ver o Rio Azul aqui. Ele vem pela atmosfera em outra vibração, uma vibração superior. Quando ele sai da regeneração, ele sai com a mesma qualidade do que quando ele foi fluidificado pelo Ministério da União Divina, porque todos cuidam da água. Na Terra é o contrário. Aí ele fala, vocês não aprenderam a lidar com a água na Terra, com o privilégio que é ter água, e água em abundância. A gente destrói os nossos recursos hídricos, destrói nós mesmos pelas nossas vibrações baixas, pelo nosso rancor,
pelo ódio. E quando devolve essa água à natureza, devolve a água contaminada pelos nossos pensamentos negativos. Então, o que nós temos que aprender? Vibrar amor, vibrar gratidão, vibrar bons sentimentos, rezar, emitir preces, de preferência coletivas, emitir pensamentos positivos, mas tratar bem a água também fisicamente, preservando as matas, nas nascentes, nas margens, não usando em excesso. Essa seria a forma que nós teríamos de fazer com que nossa água se tornasse ainda mais importante para nós. E esse é um trabalho absolutamente coletivo. Odair, você passa o próximo? Uma gota d'água. As nossas vibrações positivas ou negativas, elas atuam sobre as moléculas de água, H2O. Uma gota d'água, segundo os indianos ainda, pelos cálculos que eles fizeram, tem 3 sextilhões de moléculas de água. Uma gota d'água tem 3 sextilhões de H2O. Por isso que, cada vez que a gente toma um copo d'água, eu não sei quantas gotas tem num copo d'água, depende um pouco do tamanho do copo, mas num copo americano, a gente tem um valor uma quantidade significativa de gotas. Cada vez que nós tomamos um copo d'água, segundo os indianos, nós absorvemos 10 milhões de moléculas de água, de H2O, de todos os seres vivos que existiram no planeta no passado. 10 milhões de moléculas de água. Essa água vem com todas as vibrações que esses seres tiveram. Aí tem um pesquisador chamado Masaru Emoto, que... Você passa, daí mais um? Tem um pesquisador chamado Masaru Emoto, que fez um trabalho de doutorado, em 89 ele fez esse trabalho. Daí você muda o slide? E ele estudou a vibração dos nossos sentimentos em cima das moléculas de água, em cima desse H2O. Então, o que ele fez? Ele congelou a água a 6 graus, a 0 grau, mas depois deixou a temperatura até 6 graus negativos e levava essa água ao microscópio. Toda a água que recebeu interferências negativas não se cristalizou. Toda a água que recebeu sentimentos positivos formou cristais lindos, semelhantes aos cristais de neve. Os próximos, Odair, os 3 próximos. Pode passar pouco a pouco. Oração coletiva, amor e o próximo, gratidão. Olha os sentimentos que levaram a isso. O 13 você pode parar, o 13, Odair pode ficar no 13. O 13. 13 é antes. Isso. Então, cuidar da água com sentimentos positivos é essencial. O que ele constatou? Que a natureza já cuida bastante da água. Por exemplo, em casa, um filtro de barro, com a água em temperatura natural, ela fica um pouco abaixo da temperatura ambiente, mas não fica gelada, a água se purifica quimicamente. O filtro de barro tem a capacidade de purificar, inclusive, pensamentos negativos na água. A gente não sabe por quê, nem ele descobriu, mas ele descobriu que a água que antes estava contaminada, colocada no filtro de barro, se purificou e cristalizou. E antes ela não cristalizava. Cachoeiras, as ondas do mar, nascentes preservadas, todas recuperam águas degradadas, até pelas nossas vibrações. Florestas. Você lembra, Odair, quando a gente leu no Rumo do Mundo de Regeneração, que os seres vão à Amazônia para vibrar pelas pessoas que estão com Covid nos hospitais, fluidificando as águas. Vão lá para vibrar. Então, eles
A floresta ajuda nessa purificação. E se a gente coloca mais os nossos sentimentos, a nossa prece, ajuda muito mais rápido. O 14, Odair, por favor. Próximo, o Brasil. Isso. Então, o Brasil está aí, ó, é o país do mundo que tem mais água doce. Nem sempre ela está disponível nas áreas mais densamente povoadas. A água doce nossa se concentra, sobretudo, na Amazônia. Mas nós usufruímos da água doce da Amazônia através dos rios aéreos. As chuvas do centro-oeste, do sudeste, inclusive do Espírito Santo, nessa época do ano, eles vêm dos rios aéreos da Amazônia. Se nós destruirmos a floresta amazônica, nós estaremos destruindo as nossas próprias condições de vida aqui, de produção agrícola, de água para tomar. De água para produzir energia. Então, a gente tem uma imagem do Brasil visto do espaço à noite. A gente vê as áreas onde nós temos mais população, que são essas áreas com muita iluminação. E no centro-oeste, no oeste, do sudeste e no norte, nós temos muito poucas áreas iluminadas. É onde se produz energia elétrica, é onde a água é mais abundante. Então, nós temos que aprender a cuidar não só da água que está próxima de nós e em nós, mas ajudar a cuidar a água de todo o planeta, porque nós dependemos dessa água de todo o planeta. Então, consumir com consciência, cuidar da natureza que produz a água e cuidar da água em nós é essencial. O próximo, por favor. Esse daqui é o terceiro elemento essencial para o nosso corpo, os alimentos. Então, se eu tomo uma maçã na mão, o próximo, Odair. Se eu pego uma maçã na mão, a maçã que eu tenho na mão, nela está o trabalho de um longo tempo da humanidade. A maçã é considerada nas religiões, é um mito até como a fruta da vida. Lá o Adão e Eva, a Eva comeu a maçã e deu a maçã para o Adão comer. É um mito. Mas ela simboliza a vida. Ela simboliza a vida que circula, a vida que chega ao ser humano e que leva o ser humano para frente, que faz ele evoluir. Mas numa maçã também eu tenho a energia de quem a produziu, de quem a transportou, de quem a colheu, de quem a comercializou, de quem pesquisou as maçãs geneticamente e conseguiu fazer com que elas produzissem em países tropicais como o Brasil, em regiões mais altas, que tem alguns dias de frio mais intenso. Hoje o Brasil é um exportador de maçãs, para a gente ter uma ideia. Norte do Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina, são grandes produtores de maçã. E, por incrível que pareça, a maçã está sendo produzida no Nordeste do Brasil. Pera já é comum no Nordeste, agora a maçã está sendo introduzida no Nordeste. Então, uma simples maçã me conecta com o mundo inteiro, com os outros seres humanos. Quando eu me alimento, qualquer que seja o alimento que eu esteja ingerindo, me conecta com quem produziu, me conecta com quem manteve esse alimento vivo até hoje. Quem conseguiu trazer a maçã existindo até hoje. Ela podia ter acabado lá no tempo de Adão e Eva, se a gente acreditar no mito. E não acabou, ela vem até nós. Então, isso, a gente tem que ser grato por isso. E quando eu consumo essa maçã, pensando nisso tudo, com gratidão e amor, ela vai não só sustentar o meu corpo físico, ela vai sustentar o meu espírito também. Ela vai me sustentar por inteiro. E, ao mesmo tempo que eu consumo essa maçã com amor e gratidão, agradecendo quem a produziu, eu estou ajudando a mudar a vida de quem a produziu. A minha energia vai chegar a essas pessoas. Então, não tem como eu fugir disso. Agora, se eu consumo reclamando, achando que a maçã está pouco vermelha, que ela está pequena demais, eu estou contaminando não só o meu ambiente, mas de todos aqueles que estão ligados com a presença da maçã nas minhas mãos.
Então, vocês estão entendendo essa dimensão social, essa dimensão ecológica, né? Dessa nós não conseguimos escapar, ou para o bem ou para o mal. Não tem como a gente se isolar dela. Então, isso é bem importante. Passa as duas próximas figuras. Né? Então, compartilhar a maçã é uma forma de se ligar socialmente. Doar uma maçã é uma forma de doar não só a fruta, mas toda essa energia que vai junto. Então, são gestos simples que ajudam a mudar o nosso entorno, e mudando o nosso entorno, nós mudamos todo o conjunto da humanidade. O 19, Aldair, por favor. Além de compartilhar dos alimentos, nós podemos compartilhar outras coisas. Aliás, nós compartilhamos para viver aqui. A gente compartilha da energia solar, da luz do sol, da energia que nos mantém. O Aldair, sempre que a gente vai lá, manda fazer exame de vitamina D. Vitamina D vem do sol, né? E o sol é essencial para toda a vida. Tudo que o ar só chega a nós por causa do sol. As plantas só fazem fotossíntese quando tem sol. Né? Os alimentos só chegam a nós pelo sol. O ciclo da água só se estabelece pelo sol. Se não tivesse o sol, não teria ciclo da água, não teria produção de alimentos, não teria nenhuma vida no planeta. Olhar para a Lua e mandar amor para todos os seres humanos, que também são clareados pela mesma Lua. A gente pode até privilegiar alguns, mas se eu mandar para todos, vai chegar a todos, mesmo que eles não saibam. As estrelas nos conectam não só pelo pó, mas nos conectam pelo nosso futuro. Nosso futuro está nas estrelas. Os outros mundos habitados, são trilhões de mundos habitados, em múltiplos universos, estão nas estrelas. Então, são nossa casa do futuro. Quando? Não sabemos. Numa eternidade. O universo inteiro. Passa mais 2, por favor. Então, ali, volta no anterior, por favor. Uma parte do universo, ínfima. O que os nossos telescópios hoje veem é esse universo que já está estabelecido, estrelas, planetas, mundos infindáveis, e nós vemos nebulosas. São mundos que ainda estão em formação. A nossa nebulosa, segundo o livro de Urantia, ela começou a se formar há 987, olha a data, 987 bilhões de anos atrás. Então, as nebulosas que hoje nós contactamos pelos telescópios vão ser mundos habitados daqui a algumas centenas de bilhões de anos. Talvez até lá a gente já tenha evoluído tanto que possa ser um espírito criador. Como Jesus é um espírito criador no nosso universo, a gente possa ser um espírito criador lá. Basta a gente evoluir. Então, olha a dimensão da evolução. Então, esses universos precisam ser abraçados por nós. Aldair, o próximo, por favor. Olhar para as estrelas é lindo. Então, para concluir, nós precisamos aprender a vivenciar essas grandes possibilidades nossas, vivenciar essa nossa interação social através do amor à natureza, através da gratidão, através do serviço à natureza. E nisso a gente tem responsabilidades que são pessoais, que são compartilhadas com outras pessoas e que são para outras pessoas. Então, é uma autorresponsabilidade, uma corresponsabilidade e uma autorresponsabilidade. Não há como fugir dessa responsabilidade. O nosso corpo, ele precisa de saúde. Né? Só que a saúde é adquirida com o equilíbrio das condições de vida. Então, respirar bem, quem não sabe tem que aprender. Tomar água com gratidão e amor, quem não sabe tem que aprender, mesmo que seja só intuitivo. Se alimentar com equilíbrio é essencial. Isso é condição da saúde.
Mas se eu exagero no uso do ar, usando ele industrialmente, destruindo, poluindo, ando de carro sem necessitar, eu estou esgotando o recurso do planeta. Se eu gasto água muito acima da minha necessidade, eu estou contribuindo para esgotar o recurso do planeta. Se eu me alimento além do necessário, indevidamente, eu estou esgotando o recurso do planeta. Se eu esgoto, não dá para todo. Aí eu não sou um ser social. Eu sou um ser antissocial. A mesma coisa, a nossa mente precisa também de uma alimentação, que é principalmente a paz. Ninguém vive se não tiver paz. Por isso que o cumprimento de todos os seres humanos é esteja em paz, fique em paz, que a paz te fortaleça. Depende da região do planeta. Paz a gente adquire quando a gente presta serviço aos outros, presta competentemente, com respeito, com qualificação, serviço físico e serviço espiritual e serviço mental. E quando a gente é solidário com as outras pessoas, compartilha o que tem, não só o que tem em excesso, mas o que tem e o outro não tem. E para nós já não é mais necessário, porque já não é mais essencial. Tudo que não é essencial pode ser compartilhado. Só o essencial que nós precisamos para viver. É claro que falar isso no mundo capitalista é meio absurdo, mas isso tem que ser considerado por nós espíritas. E terceiro, sustentar o espírito. O espírito se sustenta pela luz divina. Então, encontrar essa paz interior, equilíbrio, encontrar a sabedoria é uma forma de sustentar o espírito. Seguinte, Odair. A bibliografia eu usei o Livro dos Espíritos, A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, o livro de Urântia, Mensagens da Água, que eu tirei da internet, e algumas imagens do Google. Não usei a Gênese porque não dava tempo de dar uma leitura rápida nela, nem que fosse rápida, e porque a parte científica da Gênese, o Kardec deixou em aberto, porque ele sabia que a ciência ia evoluir, mas o centro da Gênese é totalmente atual. Nós estamos aqui para evoluir. Então, a Gênese é compilada em volta desse foco, evolução. Né? E o último, o 24. Então, bom, paz e luz para todos esta semana e sempre. Gratidão. Só lembrando que tudo que nós fazemos pela natureza, ela agradece. Se eu cuido de uma nascente, ela responde aumentando a água. Se eu cuido de uma mata, ela oxigena mais a atmosfera. Se eu ponho adubo numa planta, num vaso, ela responde dando flores. Se eu rego uma planta no jardim que está seca, as folhas renascem e ela passa a agradecer. Então, a natureza sempre nos agradece. Por que nós não conseguimos sempre agradecer a natureza? Então, fica essa questão. Eu sei que os que estão ouvindo conseguem, mas a gente pode ensinar os outros também a agradecer. Muito obrigado. Sobraram 10 minutos, 7 minutos daí. Que bom.